A palavra violência vem do latim vis, força. E ela significa, tudo que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser. A violência é desnaturar. 2, todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém. A violência é coagir, constranger, torturar, brutalizar. 3, todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade. A violência é o ato de violar, de profanar. 4, todo ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade define como justas e como um direito. A violência é expoliar ou a injustiça deliberada. 5, como consequência, a violência é um ato de brutalidade, serviço e abuso físico ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e pela intimidação, pelo medo e pelo terror. A violência é a presença da ferocidade nas relações com o outro enquanto outro, ou seja, simplesmente porque ele é outro. A violência é o oposto da coragem e da valentia, porque ela é o exercício da crueldade. Se é isto a violência, é evidente que ela se opõe à ética, porque ela trata seres racionais e sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade, como se fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes, passivos. Na medida em que a ética é inseparável da figura do sujeito racional, voluntário, livre, responsável, tratá-lo como se fosse desprovido de razão, vontade, liberdade e responsabilidade é tratá-lo não como um humano, e sim como uma coisa, fazendo-lhe violência nos 5 sentidos que nós demos a essa palavra. Da mesma maneira, é evidente que a violência se opõe à política democrática, uma vez que essa se define pela figura do sujeito político, como sujeito de direitos, que age pela criação e conservação de direitos contra a dominação dos privilégios e impede o exercício do poder pela força, pela opressão, pela intimidação, pelo medo e pelo terror. Portanto, a violência é aquilo que impede a ética e a política democrática. Ora, há no Brasil um mito poderoso. A gente encontra, isso que eu vou dizer aqui, a gente encontra em cada esquina, em cada bairro, em cada cidade, em cada praia, em cada bar, em cada supermercado, em cada vendinha da esquina. O tempo inteiro. Qualquer brasileiro o tempo inteiro dirá isto para você. Há no Brasil um mito poderoso, o da não violência brasileira. Isto é, a imagem de um povo generoso, alegre, sensual, solidário, que desconhece o racismo, o sexismo, o machismo, que respeita as diferenças étnicas, religiosas e políticas, não discrimina as pessoas por suas escolhas sexuais, etc. Por que eu emprego a palavra mito? E não, por exemplo, a palavra ideologia?
para me referir à maneira como a não-violência é imaginada no Brasil, eu emprego a palavra mito dando-lhe os seguintes sentidos. Primeiro, como indica a palavra grega mitos, o mito é uma narrativa sobre a origem de um povo, de uma sociedade, né? E essa narrativa é reiterada em inúmeras narrativas derivadas que repetem a matriz da primeira narrativa, a qual, entretanto, já é uma variante de uma narrativa anterior, cuja origem se perdeu. Em suma, o mito é a narrativa da origem, sem que exista uma narrativa originária. 2. O mito opera com antinomias, tensões e contradições que não podem ser resolvidas sem uma profunda transformação da sociedade no seu todo. E por isso, elas são transferidas para uma solução imaginária, que torna suportável e justificável a realidade. Ou seja, o mito nega e justifica a realidade que é negada por ele. A realidade está aí na tua cara e você tem um monte de dispositivos que permitem a você imaginariamente negar essa realidade que está diante de você. Isso é um mito. Terceiro, o mito se cristaliza em crenças que são interiorizadas num grau tal que não são percebidas como crenças e sentidas não só como uma explicação da realidade, mas como sendo a própria realidade. Em suma, o mito substitui a realidade pela crença na realidade narrada por ele e torna invisível a realidade existente. 4. O mito resulta de ações sociais e produz como resultado outras ações sociais que o confirmam. Isto é, um mito produz valores, ideias, comportamentos, práticas que o reafirmam ininterruptamente. Ele não é, portanto, um simples conjunto de ideias. Um mito é uma forma de ação. E, por último, o mito tem uma função apaziguadora e repetidora. Ele assegura para a sociedade a sua autoconservação sob as transformações históricas. Isso significa que um mito é um suporte de ideologias. Ele as fabrica para que possa, simultaneamente, enfrentar as mudanças históricas e negá-las, pois cada forma ideológica produzida está encarregada de manter a matriz mítica inicial. Em suma, a ideologia é apenas a expressão temporal de um mito fundador que a sociedade narra para si mesma sem cessar. Eu estou tomando, portanto, a palavra mito no sentido antropológico de solução imaginária para tensões, conflitos e contradições que não encontram caminhos para serem resolvidos no plano simbólico e no plano real. E estou tomando no sentido psicanalítico da repetição. A repetição do fantasma, né? A produção fantasmática e a sua repetição ininterrupta. Neurose da mais pura qualidade, né? Falo em mito fundador porque, à maneira de toda fundação, o mito propõe um vínculo entre o passado como origem, isto é, um passado que não cessa de existir, que não permite o trabalho da própria história, um passado que se conserva como perenamente presente. Nesse sentido, o mito fundador, na sua acepção psicanalítica, é o impulso à repetição como impossibilidade de simbolização
e, sobretudo, como um bloqueio à passagem ao real. Um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios de exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo. No nosso caso, o mito fundador é exatamente o mito da não violência, que é essencial à sociedade brasileira, e cuja elaboração remonta ao período da descoberta e conquista da América e do Brasil. Em suma, o grande mito que sustenta a imaginação social brasileira é o da não violência. A nossa autoimagem de um povo que foi escolhido por Deus, né? Vivemos por natureza, escolhidos por Deus, por natureza. E qualquer um diz para você, qualquer um, olha, não sei onde tem terremoto, não sei onde tem vulcão, não sei onde tem tsunami, não sei onde tem nevasca, não sei onde... Aqui não. Aqui é uma primavera perene, porque nós somos um dom de Deus. O Brasil é um dom de Deus aos brasileiros. Então, começa aqui. A natureza brasileira já não é violenta. Não tem violência já no nível da natureza. Então, é óbvio que nós estamos destinados a não sermos psicologicamente e socialmente violentos. A nossa natureza não o tem. Esse é o primeiro elemento do mito fundador, que começa na hora que o Cristóvão Colombo escreve a primeira carta para a rainha e na hora que o Pedro Vaz de Caminha escreve a primeira carta para o rei. Né? Essa terra que é uma primavera permanente, de um clima sempre temperado, em que se plantando tudo dá. Essa é a carta do Pero Vaz. Né? Então, natureza benfazeja, protetora, que nos faz pessoas não violentas. Nós não temos motivo para sermos violentos, porque nós não temos que combater as forças da natureza. Né? Isso nos dá a autoimagem de um povo ordeiro e pacífico. A bandeira nacional diz ordem e progresso. Somos nós. Então, um povo ordeiro e pacífico, alegre, cordial, acolhedor, mestiço, incapaz de discriminação ética, religiosa, social ou sexual, acolhedor para os estrangeiros e os migrantes, generoso com os carentes, orgulhoso das diferenças regionais e, evidentemente, destinado a um grande futuro. Qualquer um, em qualquer lugar, diz isso para você o tempo inteiro. Eu não sei se quando vocês foram para a escola, vocês ainda aprendiam isso. Eu, na escola que eu fui, era isso que eu aprendia. Eu recitava no dia 7 de setembro e no dia 15 de novembro, eu recitava Olavo Bilac. Eu aprendi a recitar Olavo Bilac. Estou vendo que muitos nem sabem quem é Olavo Bilac, né? Então, Olavo Bilac, o poema que eu recitava no dia 7 de setembro e no dia 15 de novembro, todo ano, no grupo escolar, era o seguinte, começava assim. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, jamais verás um país como este. Olha que mar, que céu, que floresta. A natureza que perpetuamente em festa é um seio de mãe a transbordar carinhos. Eu recitava isso todo 7 de setembro, todo 15 de novembro. Então eu fui
formada no mito fundador. Eu não sei que forma ele tem na escola para vocês. Como é que ele aparece? Eu acho que ele aparece com a ideia da sensualidade, da cabrocha, da ginga no futebol, né? Nós temos, e é uma coisa maravilhosa, porque nós somos sensuais, temos uma ginga, isso, só que nós pertencemos a uma civilização que considera que o corpo é mortal e inferior à alma, que é espiritual e imortal. E a alma não é sensual, é o corpo que é. Então nós temos uma desgraceira de um corpo que é puro pecado. Ou seja, é uma tristeza, né, gente? Nós estamos mergulhados desde o primeiro dia que a gente nasce nessas contradições, naquilo que o Flaubert, quando Flaubert pela primeira vez analisou a sociedade burguesa, ele escreveu um dicionário chamado Dicionário das Ideias Feitas, em que tudo quanto era mediocridade, estupidez, ignorância, tontice, ele registrou na forma de um dicionário. Eu tenho vontade de escrever um assim, a partir do nosso mito fundador. O que nós temos de ideia feita, e que é só bobagem, é isso. Então, essa autoimagem que nós temos é a nossa pureza não violenta. Agora vem o problema. Vamos ver qual é o problema. Muitos indagarão como o mito da não violência brasileira pode persistir sob o impacto da violência real, cotidiana, conhecida de todos, e que nos últimos tempos é também ampliada por sua divulgação e difusão pelos meios de comunicação de massa. Ora, é justamente no modo de interpretação da violência que o mito encontra meios para se conservar. O mito da não violência permanece porque, graças a ele, admite-se a existência de fato da violência. E, ao mesmo tempo, são fabricadas explicações para denegá-la no instante mesmo em que ela é admitida. A principal, eu vou examinar os vários mecanismos para fazer isso, mas, evidentemente, o principal instrumento para afirmar que existe violência e negar que ela é constitutiva da sociedade brasileira é alojar a violência num determinado ponto. Ela é alojada na criminalidade. Então, como ela se reduz ao campo da criminalidade, ela fica invisível em todo o restante, né? Bom, então, como explicar que a exibição cotidiana, pelos meios de comunicação de massa, da violência no país, possa deixar intocado o mito da não violência e ainda suscitar o clamor do retorno à ética? Para responder, nós precisamos examinar os mecanismos ideológicos de conservação dessa mitologia. O primeiro mecanismo é o da exclusão. Afirma-se que a nação brasileira é não violenta e que, se houver violência, ela é praticada por gente que não faz parte da nação, mesmo que tenha nascido no Brasil e viva no Brasil. O mecanismo da exclusão produz a diferença entre um nós brasileiros não violentos e um eles não brasileiros violentos. Eles não fazem parte do nós. O segundo mecanismo é o da distinção metafísica. Distingue-se entre o essencial e o acidental. Isto é, por essência, os brasileiros não são violentos. Portanto, a violência é acidental. Ela é um acontecimento efêmero, passageiro. Ela é uma epidemia.
ela é um surto. Né? Surto de violência, epidemia de violência, é uma coisa acidental, passageira, que se localiza na superfície de um tempo e de um espaço precisos. Ela é definida como superável e deixa intacta a nossa essência não violenta. O terceiro mecanismo é jurídico. A violência fica circunscrita ao campo da delinquência e da criminalidade. O crime sendo definido como ataque à propriedade privada. Furto, roubo, latrocínio. Esse mecanismo permite, por um lado, determinar quem são os agentes violentos. Em 99% dos casos, são os pobres. E permite legitimar a ação, esta sim violenta, da polícia contra a população pobre, os negros, as crianças de rua, os favelados. A ação policial pode, às vezes, ser considerada violenta. Ela recebe o nome de chacina ou massacre quando, de uma só vez e sem motivo, o número de assassinados é muito elevado. No restante das vezes, porém, o assassinato policial é considerado normal e natural, uma vez que se trata de proteger o nós contra o eles. O quarto mecanismo é sociológico. Atribui-se a epidemia de violência a um momento definido no tempo, aquele no qual se realiza a transição para a modernidade das populações que migraram do campo para a cidade, das regiões mais pobres, norte e nordeste, para as mais ricas, e das cidades pequenas para as cidades maiores. Todas essas migrações causariam o fenômeno temporário da anomia, no qual a perda das formas antigas de sociabilidade ainda não foram substituídas por novas, fazendo com que os migrantes, normais das vezes pobres, tendam a praticar atos isolados de violência que desaparecerão quando estiver completada a sua transição para a modernidade. Aqui, não só a violência atribuída aos migrantes, aos pobres, aos desadaptados, como ela ainda é consagrada como algo episódico e temporário. E, finalmente, o último mecanismo é o da inversão do real, graças à produção de máscaras que permitem dissimular comportamentos, ideias e valores violentos como se fossem não violentos. Assim, por exemplo, o machismo é colocado como proteção natural à natural fragilidade feminina. Proteção que inclui a ideia de que as mulheres precisam ser protegidas delas próprias, pois, afinal, como todo mundo sabe, o estupro é um ato feminino de provocação e sedução. Quem é que não sabia que as mulheres é que fazem o estupro? O paternalismo branco é visto como proteção para auxiliar a natural inferioridade dos negros. A repressão contra os homossexuais é considerada uma proteção natural aos valores sagrados da família, que agora também afetam a saúde e a vida do gênero humano inteiro, ameaçado pela AIDS, trazida por esses degenerados. A destruição do meio ambiente é orgulhosamente vista como sinal de progresso e civilização. Em resumo, eu poderia continuar mostrando as máscaras que invertem e transformam a violência em expressões de não violência. A violência não é percebida ali mesmo onde ela se origina, ali mesmo onde ela se define como violência propriamente dita, isto é, como toda prática e toda ideia que reduz um sujeito à condição de coisa, que viole interior e exteriormente o ser de alguém, que perpetue relações sociais de profunda desigualdade econômica, social e cultural. Mais do que isso, a sociedade não percebe que as próprias explicações que ela oferece são violentas, porque ela está cega
ao lugar efetivo da produção da violência, ou seja, a estrutura da sociedade brasileira. Dessa maneira, as desigualdades econômicas, sociais e culturais, as exclusões econômicas, políticas e sociais, a corrupção como forma de funcionamento das instituições, o racismo, o sexismo, a intolerância religiosa, sexual e política não são consideradas formas de violência. Isto é, a sociedade brasileira não é percebida como estruturalmente violenta. E a violência aparece, por isso, como um fato esporádico de superfície. Em outras palavras, a mitologia e os procedimentos ideológicos fazem com que a violência, que organiza e estrutura as relações sociais brasileiras, não sejam percebidas. Eu passo, então, ao meu último tópico.